O Trump vive citando a doutrina Monroe, dizendo que é a nossa esfera de influência, e o relatório de segurança nacional que saiu no mês passado insiste. Bem, vamos olhar o mundo em termos de esferas de influência. E o Trump diz: a Venezuela faz parte da América Latina. Essa é a nossa esfera de influência. Nós a temos. O que ele não disse é que nossa esfera de influência abrange o mundo todo. Nossa esfera de influência se estende também ao Mar da China, onde estamos impedindo, de fato, as relações chinesas com Taiwan e interferindo nas suas relações com o Japão e também com as Filipinas. Nossa esfera de influência está na Ucrânia, na fronteira da Rússia. Então, a China não tem sua própria esfera de influência, nem a Rússia, nem outro país. Quando ele diz que a América Latina é nossa esfera de influência, ele quer dizer que nenhum outro país tem qualquer esfera de influência em outro lugar que ameace a política do Zewaiwa. Então, o ponto crucial é, você sabe, qual é toda essa política que ele está aplicando à Venezuela? E, obviamente, no caso da Venezuela, é tudo sobre petróleo, porque é tudo o que a Venezuela realmente tem agora. Então, eu gostaria de enfatizar, para ter a maior parte desta discussão, e eu já discuti isso com o Richard, quais são os elementos-chave, os 5 elementos da ordem baseada em regras dos Estados Unidos. Quais são essas regras de que eles tanto falam? E o que a Venezuela ilustra é que o controle do petróleo mundial é, sem dúvida, o elemento mais crucial na tentativa dos Estados Unidos da América de dominar outras nações. Pois, como já mencionamos na semana passada, e creio eu na anterior, se for possível controlar o comércio de petróleo, então. Você é capaz de desestabilizar a economia de outras nações simplesmente as sancionando. Você pode fazer com qualquer outra economia, como China, Rússia, Índia ou Europa, exatamente o que os Estados Unidos fizeram com a Alemanha e a União Europeia quando destruíram o gasoduto Nord Stream e disseram à Alemanha: bem, mesmo que parte do o Nord Stream 2 ainda esteja funcionando, que não se deve negociar com a Rússia e que estamos impondo sanções comerciais. Este é, portanto, o primeiro ponto em que a ordem baseada em regras dos Estados Unidos se mostra o exato oposto do direito internacional e das Nações Unidas. As regras que os Estados Unidos estabeleceram em 1945. Supõe-se que todo país tenha o direito soberano de fazer o que quiser, de negociar com quem quiser. E quando os Estados Unidos pressionaram pelo livre comércio e pela ausência de controle sobre o comércio, eles estavam focando em como poderiam desmantelar o Império Britânico, o Império, a área da libra esterlina e permitir que a Índia e outras colônias, além da Argentina e outros países que haviam acumulado reservas na Segunda Guerra Mundial e estavam cheios de dinheiro, como os tornaríamos livres para comercializar com os Estados Unidos, em vez de limitar os gastos dessas reservas que possuíam na Grã-Bretanha, conforme as regras estabelecidas? Bem, agora os Estados Unidos já não registram mais um superávit comercial, especialmente em produtos industriais. Não possuem mais o poder industrial e o poder econômico avassalador que detinham em 1945. Muito pelo contrário, tornou-se dependente de outras nações, não só da China, mas também de outros países, para suprir seus fabricantes de produtos. E, se tornando um devedor internacional, isso fez com que outras nações temessem reciclar todos os seus superávites da balança de pagamentos para o dólar. Então, os EUA estão basicamente tentando dizer: temos um privilégio único. Nós podemos controlar o que outros países fazem com o seu petróleo, para quem eles podem exportar e de quem eles podem importar. E podemos dizer, vocês não podem exportar para determinados países, não podem exportar para a China ou para países que não seguem as políticas americanas, e só podem comprar de produtores de petróleo na órbita americana.
não podem comprar da Rússia ou do Irã e agora da Venezuela, a não ser que seja através de nós. Então, o que Trump fez foi dizer, doravante, todas as exportações de petróleo venezuelano, mesmo que para a China, serão para os Estados Unidos, na Flórida. Ele vai desembarcar o petróleo, colocá-lo na reserva do ZEUA e então o Zé. Os EUA pela Venezuela cobrarão sua parte pelo que ele disse. Tudo isso, provavelmente $1 trilhão que gastamos ou gastaremos com navios de guerra ao redor da Venezuela. Tudo isso é nosso custo para meio que ajudar. Venezuela exporta petróleo na ótica do ZEUA. Então, nós vamos nos ressarcir dos custos de entrarmos em guerra com a Venezuela, exatamente como fizemos com o Iraque. E, bem, depois do em seu primeiro mandato, o presidente Trump disse, bem, sabem, vamos pegar o petróleo do Iraque até sermos completamente reembolsados por, todo o custo de invadir o Iraque para salvá-lo, de Saddam Hussein. Então, isso. Richard, parece que você perdeu o Michael. Quê? Não consigo te ouvir. Sim, Mike. What? Richard? Consegue me ouvir, Richard? Sim? Sim? Sim. O que houve, Nima? Não sei. Por um instante você sumiu por um segundo. Certo. Suspeito que seja com você. Vamos, deixe-me ir ao próximo ponto. Vá. Eu não sei onde eu paro. O segundo elemento desse controle americano sobre o comércio de petróleo, tal como se aplica à Venezuela, é que ele precisa ser cotado em dólares. E o petróleo tem que ser pago em dólares americanos. Este é o princípio que os EUA impuseram à OPEP em 1974. Quando a OPEP quadruplicou o preço do petróleo, os Estados Unidos disseram bem, o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado sob Kissinger disseram podem cobrar o que quiserem pelo petróleo. A América não precisa ser dona dos recursos petrolíferos de outros países para controlar o comércio de petróleo. Tudo o que precisa fazer é controlar o marketing, e os acordos e o que vai acontecer com os superávites comerciais que os exportadores de petróleo geram. Os Estados Unidos disseram, sabemos que podem assumir o controle das petrolíferas americanas, britânicas e outras na OPEP. E vocês podem cobrar o que quiserem, mas há duas condições que precisam cumprir. E a número 1, vocês têm que, cotar todo o seu petróleo em dólares e guardar todas as receitas de exportação que tiverem em títulos do ZEUA, principalmente títulos do Tesouro do ZEUA, títulos corporativos e depósitos bancários. Isso criou o mercado de petrodólares em 70. Em 1974 e 75, a regra é que os lucros do petróleo devem ser emprestados ou investidos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos da América se tornam o beneficiário do comércio de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e é exatamente isso que eles querem na Venezuela. Trump afirmou que todos os pagamentos realizados pelo petróleo venezuelano, que estão sob o controle dos Estados Unidos, serão, é claro, precificados em dólares. E, todos serão salvos numa, conta no ZEUA, onde, se a Venezuela fizer algo de que os Estados Unidos não gostem, eles podem pegar os dólares, exatamente como instruíram o Banco da Inglaterra. Vocês podem pegar o ouro da Venezuela e confiscá-lo. Isso significa que as receitas da exportação de petróleo da Venezuela, que em nome dela são mantidos em bancos dos Estados Unidos, servirão como uma maneira de manter a Venezuela como refém. Então, estes são 3 pontos até o momento. O quarto ponto é como realmente se pode manter o petróleo como a principal chave para toda a energia.
A política dos Estados Unidos, sob o governo Trump, é que vamos nos opor veementemente a todas as fontes de energia alternativas ao petróleo. Ou seja, combatemos a energia verde. Tudo isso será desestimulado. Nós não vamos aderir ao Clube de Paris, de proteção ambiental, de forma alguma. Vamos negar o aquecimento global. E não só vamos impedir que outros países tenham uma alternativa ao petróleo, como vamos impedir que os próprios Estados Unidos tenham petróleo. A primeira coisa, no primeiro dia, quando Trump estava assinando todas as suas ordens presidenciais, ele disse: vamos cancelar todos os subsídios que vínhamos dando para os parques eólicos nos Estados Unidos. Alguns, inclusive, já estavam em construção. Nós vamos cancelar os parques eólicos porque o vento está competindo diretamente com o petróleo. E nós queremos uma economia baseada em petróleo aqui, assim como a queremos em todo o resto do mundo. E nos opomos aos painéis solares porque, que vergonha, não é mesmo? A China é, de fato, a principal produtora de painéis solares para o mundo inteiro, fornecendo-os em grande escala. E se você permitir que outros países tentem descarbonizar seu consumo de energia, então, eles farão isso comprando painéis solares chineses. E isso não só ajudará a balança de pagamentos e comércio da China e não a dos Estados Unidos, como também reduzirá o papel do petróleo na economia mundial. Ao reduzir o papel do petróleo na economia mundial, você tira da política externa americana uma de suas principais alavancas de controle sobre outros países. Porque, quando Trump fala, Trump é, na verdade, o presidente mais inseguro que já tivemos em toda a nossa história. Ele diz, temos que fazer isso porque sou muito inseguro. Se a Venezuela pode vender petróleo para outros países, isso significa que perdemos o controle da nossa capacidade de forçar outros países a seguir as regras da ordem dos EUA. E há um país que, segundo ele, é ainda mais ameaçador para a segurança da América do que a Venezuela, a Groenlândia. Há dias ele disse, a Groenlândia é uma ameaça. Para nos defendermos, devemos invadi-la, talvez torná-la o 51º estado, pois navios chineses e russos lá me deixam inseguro. Há dias ele disse, a Groenlândia é uma ameaça. Para nos defendermos, devemos invadi-la, talvez torná-la o 51º estado, pois navios chineses e russos, por um lado, lá a América diz à Europa, vocês precisam sucumbir e se render a todos os termos que impusemos, às tarifas que criamos, porque somos seus grandes defensores. Nós somos os grandes defensores, protegendo vocês da capacidade da Rússia de invadi-los e reconstruir a União Soviética, marchando através da Polônia e da Alemanha até a Europa. Mas temos medo da Groenlândia, temos medo da Venezuela. O fato é que nos sentimos ameaçados por todos e é por isso que temos esta nova Guerra Fria. Então, eu imagino que se poderia afirmar que a quinta característica, ou seja, o aspecto distintivo da ordem americana baseada em regras, reside no fato de que nenhuma lei, nem mesmo o direito internacional, se aplica para impor limites às regras e diretrizes políticas dos Estados Unidos. E, essencialmente, essa é a razão pela qual não só Trump, mas também seu conselheiro de Segurança Nacional, Stephen Miller, disseram, bem, a lei da América é que o poder estabelece o que é certo e não é muito agradável dizer isso, mas agora podemos simplesmente declará-lo abertamente e com total falta de hipocrisia, dizendo, bem, as Nações Unidas realmente possuem regras que estão em sua Assembleia Geral. Supostamente, ela tem autoridade para nos impedir de fazer coisas que não gosta. Bem, a Assembleia Geral nos criticou quando assumimos o controle e apreendemos Manuel Noriega no Panamá e agora, com certeza, ela vai nos criticar de novo. Mas a ONU não possui um exército, somente nós temos um. E, mesmo que a Assembleia Geral vote para nos criticar dizendo o que fazes viola o direito internacional, senhor. Trump, ele diria, o que farão a respeito?
Primeiramente, no Conselho de Segurança, nós vetaremos qualquer ação que vocês possam tomar, mesmo que tenham um exército. Então, o fato é que não há nada que vocês possam fazer. E eu poderia citar o Stephen Miller, mas... E Trump? Eles estão por toda parte no The Wall Street Journal, no Financial Times e outros jornais, dizendo que todo o princípio no qual o direito internacional deveria se basear, a soberania nacional, onde cada nação controla suas próprias políticas, não subordinada à Declaração dos Estados Unidos sobre com quem você pode ou não negociar, seja em petróleo ou em outras coisas. Esta é a moeda para negociar. Dólares americanos, não moedas BRICS, como da China, Rússia ou outras. Tudo isso representa uma completa inversão de todos os valores democráticos ocidentais que nos foram apresentados. Tudo isso acabou. É por isso que o que está acontecendo na Venezuela é a ilustração perfeita da violação americana de todos os princípios que deveriam ser o direito internacional, a democracia e, na verdade, o progresso da civilização. E é por isso que o que Trump está fazendo é um ataque aos próprios princípios que deveriam ser os da civilização, em geral. Eles não são mais os da civilização ocidental. Isso é o que é tão irônico, que os defensores do direito internacional contra isso são a China, a Rússia e os países que a América está denunciando como adversários. Richard, pode falar. Eu queria ampliar, e isso vai muito além do que o Michael tem feito, enquanto o mundo inteiro está tentando de fato entender o que a administração do senhor Trump, o que o governo dele pretende. Vou começar com um paralelo histórico. A singularidade do capitalismo reside em múltiplos aspectos. Mas uma delas é que as duas guerras mundiais, as piores da história humana, são válidas como frutos do capitalismo. O capitalismo é um sistema em que toda empresa sobrevive e se cresce. Não há lógica ou razão para a comunidade como um todo ter cada produtor nela impulsionado a expandir, porque é isso que a sobrevivência exige. Isso é um arranjo irracional. Um arranjo racional envolveria decidir quem deve crescer, quem deve encolher, por que faríamos isso e ajustar os padrões de desenvolvimento às necessidades que as pessoas entendem e expressam. Mas não temos um arranjo racional. Nós temos um arranjo irracional em que cada capitalista que toma as decisões sobre o investimento de volta em seu próprio negócio é impulsionado a crescer. Você é recompensado se o fizer e punido se não no mercado de ações, pelos bancos de que depende e pelos trabalhadores que espera em sua fábrica e assim por diante. Essa loucura expansionista inerente significa que é questão de tempo antes que a expansão do país A e de seus capitalistas se confronte com a expansão do país B e seus capitalistas. E essa expansão e esses atritos acabarão por, eventualmente, explodir, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e, de novo, na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que os Estados Unidos estão agora num caminho para a ruína, em direção à Terceira Guerra Mundial e, notavelmente, pela mesma razão fundamental. Suas indústrias precisam crescer, mas o problema é que as indústrias da China também, assim como as indústrias de todo o mundo,
E isso não vai dar certo, porque lhes falta a capacidade, a inteligência e a perspectiva para se sentarem e elaborarem uma maneira racional de fazer isso, que funcione para todos. Então, irracionalmente, cada um age na insanidade de sua situação nacional isolada, ignorando o quadro maior. Então, Michael está certo. Este não é um sistema de esferas de influência, porque os Estados Unidos nunca abriram mão do seu sonho, impulsionado pelo capitalismo, de ter o controle do mundo inteiro. Claro, a esfera de influência afirma que podemos tomar o petróleo da Venezuela em seu próprio território, sequestrando seu líder. Literalmente, ao mesmo tempo, podemos interferir num navio a fazer negócios com a Venezuela, mesmo que esteja no Mar do Norte, ao largo da Europa. Cadê a esfera de influência? Qual o limite? Hoje ou ontem, o senhor Trump anunciou que iríamos, e cito, fazer o que Lindsey Graham propõe. Só esse fato já deveria bastar para indicar que a loucura está a caminho. E lá estava, o governo do ZUA, senhor. Trump concorda, ele vai, e cito, punir líderes da Índia, Brasil, China, por negociarem com a Rússia. Então, onde se limita a esfera de influência? É uma esfera apenas se for diferente das outras. Você pega sua irracionalidade e a impõe à linguagem, o que não surpreenderia quem sabe como a insanidade funciona. Mas não terminamos, nem começamos a terminar. O petróleo é complexo. E energia para que o petróleo serve é mais complexa. Existem usos alternativos, para outras coisas além do petróleo para gerar energia. O mundo inteiro está experimentando com elas. Michael está absolutamente certo. Os Estados Unidos decidiram não participar do que o mundo inteiro, em seu consenso, entende como um momento crucial de racionalidade. Não destrua o planeta. Você não precisa. Você poderia usar o vento, o oceano, o sol e outros. O mundo inteiro está engajado em fazer isso. Os Estados Unidos optaram por não fazê-lo. Os Estados Unidos estão se refreando. Agora, lembrem-se disso enquanto eu os recordo de uma famosa citação de Karl Marx. O capitalismo morrerá quando, em vez de ser o agente do desenvolvimento dos meios e forças de produção, se transformar num grilhão, um entrave, ou seja, FETTER, ao desenvolvimento econômico. O que os Estados Unidos estão fazendo? Ao ir contra toda a lógica racional por trás dos combustíveis não fósseis, é a sua representação do que Marx disse que aconteceria, dito que ocorreu antes. O capitalismo surge no mundo celebrando sua própria capacidade de desenvolver os meios de produção. No caso do capitalismo, a transição de depender de animais para depender de motores, de depender da madeira para depender do metal e de sua capacidade de moldar e combinar metais, o que de fato o fez. Estava avançando a tecnologia. Este é um sistema que agora se tornou o inimigo. Alguns conhecem os luditas, um grupo famoso que, entre o fim do século XVIII e início do XIX,
eram trabalhadores, especialmente das indústrias têxteis, substituídos pelas novas máquinas de fiação e tecelagem. E chateadas por perderem seus empregos, essas pessoas à noite invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Elas as quebravam. E eles foram ridicularizados porque, olha que bobagem, vocês estão tentando frear a tecnologia e ela vai vencer. Sim, mas os Estados Unidos agora estão tentando frear o carro elétrico, o substituto elétrico para a queima de combustível. Está tentando frear o desenvolvimento dos meios de produção para restringi-los estritamente ao que é lucrativo para as poucas indústrias americanas que ainda existem. Uau! É uma condenação que vai muito além de qualquer indústria, Venezuela ou país. É o capitalismo que está se aproximando do seu fim. Sua própria irracionalidade se impondo sobre seu próprio povo. Sem mais conseguirem cobrir isso com palavras, sim, o senhor Miller e aqueles outros cabeças ocas lá em cima conseguem dizer: é tudo uma questão de força. Você sabe, depois da Primeira Guerra Mundial, o ataque. O mundo todo entendeu que foi a pior guerra que já tínhamos visto. E houve um esforço chamado Liga das Nações para unir os países e evitar que fizessem uns aos outros o que o senhor Trump fez à Venezuela. Os alemães recusaram-se a cumprir, porque foram deixados completamente na mão em todo o processo. E os japoneses o mesmo. Recusaram e a Liga das Nações dissolveu. E então tivemos a Segunda Guerra Mundial ainda mais horrível. E fizemos o esforço de novo. Desta vez, o chamamos de Nações Unidas, em vez de Liga das Nações. E o principal é se unir. Ter os Estados Unidos e a União Soviética conversando, tentando resolver as coisas. Por qual razão? Para que eles não fizessem uns aos outros o que o senhor Trump fez agora. E se o fizessem, meio que esconder, entender que tinham que arranjar alguma desculpa a alguma coisa, e às vezes eram fracas, sem dúvida. Mas eles se mantiveram firmes devido à sabedoria desses esforços, considerando o que a guerra significava, que é menos ainda do que agora. Então dizer, não só faremos e fazer muito, mas não vamos recuar, não nos importamos, queremos desmantelar até mesmo o esforço, as palavras, a própria linguagem, nada disso permanecerá. Nós vamos até nos pararem. E a mensagem para o mundo já está sendo comunicada. Os Estados Unidos estão fora de controle para um cidadão racional deste mundo. E agora levará um tempo, sem dúvida, e não consigo prever o quão longo, melhor do que qualquer outra pessoa. Entretanto, assim como as nações se unem e se conectam para evitar uma guerra tarifária da mesma forma, elas se unirão e se conectarão para evitar o sequestro de seus líderes. E o esforço para controlar commodities-chave como o petróleo, num esforço para se apegar a um império que está em declínio. Digo isso com confiança, não acredito em prever o futuro. Não acho que eu tenha essa capacidade como qualquer outro,
mas a lógica já é essa. Na semana passada, um artigo foi publicado que lhe produzido, acho eu, por um economista do Goldman Sachs e outro de outro lugar. E eles fizeram os estudos mais cuidadosos sobre o impacto das tarifas impostas pelo Sr. Trump, levando em conta todas as isenções, todos os adiamentos, quem pagou pela tarifa, e a conclusão de 2 economistas americanos trabalhando para uma instituição conservadora americana foi a seguinte: a esmagadora maioria de todo o montante arrecadado pelas tarifas foi, em grande parte, arcada pelos americanos. Foi apenas mais um imposto. Os exportadores não baixaram seus preços para escapar do impacto. Não baixaram. O que os exportadores prejudicados fizeram foi encontrar outros clientes para não terem que baixar seus preços. Eles simplesmente agiram sem a economia americana. Essa é uma realidade muito perigosa, de fato. Isso, é claro, não recebeu atenção alguma, de modo nenhum. Se a Suprema Corte emitir uma decisão judicial com divulgação amanhã, que impor tarifas é inconstitucional, o que é possível, ele terá que devolver o dinheiro. O presidente, ou pelo menos esse foi o risco que ele correu. Ele quer aumentar o orçamento de defesa, 50%, $500 bilhão, como anunciou ontem. Lá se vai o orçamento, foi por água abaixo. Lá se vai o país mais endividado do mundo, mergulhando numa dívida gigantesca ainda maior. Isso é uma busca desesperada, procurando desesperadamente coisas para fazer para conter o inevitável. Coisas para fazer para adiar a necessidade de encontrar uma nova forma de liberar a tecnologia que temos. É sobre isso. E é impossível, creio, chegar a outra conclusão, a não ser que o mundo observe o que já está fazendo e descubra o que ele já está fazendo. Como controlar este governo e esta sociedade que estão completamente fora de controle? E, por fim, uma última palavra. Nós, americanos, temos que encarar o fato que as pessoas que governam o país, ou seja, a classe capitalista, não estão parando Trump. O resto do mundo sabe que não estão. É um pouco como no caso de Israel. Pode-se denunciar Netanyahu, mas a sociedade israelense ainda o apoia. Se não internamente, então certamente no que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Isso tem que ser encarado com todas as suas conotações assustadoras. E, no entanto, mesmo assim, eu percebo mais do que nunca que as vozes do setor corporativo dos Estados Unidos estão começando a soar o alarme. Yale tem uma escola de gestão e seu diretor, um ultraconservador e corporativista. Está chateado por não haver mais oposição. Ele está aconselhando as corporações que vêm a Yale para seminários a se unirem para parar Trump. Caso contrário, Sr. Trump os cooptará, dando a cada pequeno grupo algo para apoiar o que ele tenta fazer, e isso tem funcionado para ele até agora. Mas também aí a oposição está crescendo. É crucial entender
que nada do que se passou na Venezuela altera a imagem de um império desesperado que se esforça para se manter, ou seja, para preservar o que foi em face de todos esses movimentos que o contestam e ameaçam o seu poder. A China segue crescendo mais rápido que os Estados Unidos, basicamente no mesmo ritmo dos últimos 30 anos. O declínio da manufatura americana em relação à China, já avançado, está piorando. A Rússia e a China, juntas, representam uma oposição formidável que eles não conseguem contornar, nem mesmo na esfera imaginária que controlam. E você sabe, a Venezuela é um símbolo. Nós vamos dominar a América Latina, que audácia, tomada de poder. Você ataca 40 ou 50 pessoas por meio de traições sorrateiras dos moradores locais, ou pelo menos de alguns deles. Tudo isso virá à tona. Você sequestrou um homem e sua esposa. E o que vocês conquistaram? Afinal, o que foi que vocês realmente alcançaram? Agora, o povo venezuelano terá de enfrentar as divisões internas dessa sociedade e lutar para decidir quem emerge e em que situação. É uma nota de rodapé no fim de um império. Mas, se não nos mobilizarmos, tanto interna quanto externamente. E permitam-me recordar que a administração Sr. Trump também designou este ano como o ano de se livrar dos críticos internos neste país. Mas se não fizermos algo, então a marcha para uma terceira guerra mundial, que surge da competição irracional, de um sistema capitalista se desenrolará novamente como de costume.